Olá, boa noite. O UXTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta terça-feira. Entrada de vírus no seu computador. Fique atento às mensagens com links suspeitos que você provavelmente recebe quase todos os dias. E hoje vamos debater os problemas habitacionais de Caxias do Sul. Veja a partir de agora. Caxias do Sul é o município mais populoso da Serra Gaúcha, com aproximadamente 435 mil habitantes, de acordo com o censo 2010. E é um número que não para de crescer. A Secretaria Municipal da Habitação estima que cerca de 200 pessoas cheguem por semana na cidade. Famílias que muitas vezes ocupam zonas irregulares de riscos iminentes. Mas quem são as pessoas que vivem nessas áreas? Quais são os desafios, quais são os medos que elas enfrentam no dia a dia? E como o poder público trabalha para combater os problemas nessa área? É o que você confere agora. Área de risco número 1, com grande possibilidade de desmoronamento. Esta é a classificação dada pela Prefeitura Municipal ao loteamento Portinari, localizado na zona leste de Caxias do Sul. Por aqui, algumas famílias vivem em condições precárias. De Lourdes foi uma das primeiras pessoas a ocupar o território há quase 20 anos. Eu morava lá em cima, mas tinha o barranco, né? E o barranco começou a descer atrás da minha casa. A minha maior dificuldade era essa. E a senhora tinha medo do quê? Eu tinha medo do barranco descer e cair na minha casa. Daí eu saía para trabalhar quando chovia, mas eu tinha medo que comece a chover e se o barranco desce. Agora a dona de casa está tranquila porque a prefeitura tem um projeto para a regularização destes lotes. Até o final do ano devem ser iniciadas as obras de construção de casas de alvenaria dentro de padrões legais. Mudanças na vida de 160 famílias. Em torno de 50% desses números, eles vão ser realocados, né? Então vão sofrer realocações. Algumas delas, a grande parte no próprio loteamento, né? Dentro da reurbanização. Outras irão para o loteamento Campos da Serra. No final do ano passado, o governo federal destinou 6 milhões de reais para as obras, que incluem também o calçamento das vias. E é por causa do projeto que este motorista morador do Portinari tem perdido o sono. O seu Irto sabe que esta área é de propriedade da prefeitura, mas não gostaria de sair daqui, especialmente porque gastou 48 mil reais para construir o imóvel. Parte do dinheiro ele conseguiu por meio de um financiamento da Caixa Econômica Federal, dívida que ele vai terminar de pagar em 2012. A gente espera que a coisa vai para o lugar, né? Que consigam deixar nós onde temos, que a gente está mais ou menos na área que, como é que eu vou dizer, que colocaram nós, né? E a gente quer ficar aí. Nossa equipe foi à Secretaria da Habitação conferir de perto o projeto de urbanização. O diretor da Secretaria e este técnico, que acompanha o processo de ocupação da área, apresentaram um mapa com as prováveis modificações. E ao que tudo indica, a moradia do seu Irto vai ser derrubada para dar lugar a novas casas. A grande maioria apoia todo esse movimento. Essa minoria, nós temos o apoio da Procuradoria. Então, a propriedade da área, a posse da terra é do município no momento. Então, a Procuradoria certamente vai tomar os caminhos legais quando chegar o momento, né? E não importa se o motorista gastou quase 50 mil reais para construir a casa própria. Ele vai ter que pagar pela nova moradia. Falta de leis ou de entendimento das regras? Como explicar esta desorganização no plano habitacional em Caxias do Sul? O seu Irto morava nesta parte mais alta do bairro, com grande risco de desmoronamento. Há 2 anos, a família veio parar aqui embaixo e agora o seu Irto conta como isso aconteceu. A Cida pediu para a gente descer, tinha que descer, a gente desceu, ela destinou esse local, a gente veio e construiu. E como é que foi escolhido este terreno especificamente? Como é que foi feita a medição da área? Não, isso aí a Cida chegou e falou, escolhe 10 metros cada um debaixo aqui, que aqui vai ser uma rua, e constroem aí que aí vai ser para vocês. E a gente veio e construiu. Aqui está a Cida, presidente da Associação de Moradores. Eu, junto com a prefeitura, discutimos e foi decidido que essas casas desceriam para a área nova. O que nós fizemos? Eu fui lá, eu disse para cada um aonde colocar a sua casa,
até não foi medido nada lá embaixo, tá? Foi só uma questão de ir colocando as casas para sair do risco, porque não existia o projeto urbanístico ainda. Aí foram avisados todos eles que era um local provisório, que essas casas poderiam ser remanejadas num futuro próximo. E a gente sabe, o processo é demorado, mas a verba está vindo, está aí. A gente não quer sair daqui, que né, a gente já construiu aqui, não. Igual a gente falou, tá ruim, mas tá bom, não é ruim de morar aqui, é bastante legal, não tem problema não. Se essas casas não tivessem lá embaixo hoje, as casas teriam caído já, porque o barranco está cedendo lá em cima. Bom, os problemas de habitação não são exclusividade do loteamento Portinari, que nós mostramos nessa reportagem. De acordo com a Prefeitura, outras 27 mil famílias vivem em condições precárias em Caxias do Sul. Esse caso que nós mostramos do senhor Irto, não haverá indenização. Nós sabemos que os moradores foram avisados, mas também sabemos que existem muitos problemas de habitação em Caxias do Sul. Hoje, de acordo com a Prefeitura, o déficit habitacional é de 6.469 moradias que precisam ser construídas. Eu vou ampliar esse debate agora aqui com a professora de História do curso de História, da Universidade de Caxias do Sul, Deise Lange. Bom, professora, a gente sabe também que existe todo um marketing de prosperidade em relação a Caxias do Sul, que é uma cidade industrializada, que tem oportunidades de emprego. Ok, tem. Mas até que ponto isso está atraindo essas pessoas para cá, mas também é uma indústria que requer e necessita e exige qualificação? E quem não tem qualificação? Quem não tem condições de comprar um apartamento, de alugar um apartamento, e acaba acontecendo o que nós vimos na reportagem, que é um exemplo entre tantos que devem ter por aí na nossa cidade. A tua pergunta e o próprio vídeo mostra, né, que realmente a sociedade ela é muito conflitiva, né? A sociedade faz parte da sociedade de conflito. O Estado existe exatamente, deveria existir, e essa é a razão da existência do Estado, promover o bem comum. Né? Áreas que nem essa, né, áreas de risco e da população habitando áreas de risco, mostra exatamente um papel histórico do Estado de omissão, né? Ou seja, ele permite, né? Eu acho que hoje, principalmente a questão das áreas de risco está em pauta em função de toda uma mudança climática, porque nunca houve tantas áreas de risco como atualmente há, né? Olha o que aconteceu há pouco no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo em São Paulo, novamente aconteceu em Minas Gerais. Quer dizer, essa questão climática está acentuando problemas que são históricos na sociedade brasileira, né? Ou seja, a gente sempre segregou o pobre, né? E políticas que nem essa, para mim, eu sempre vejo como políticas pobres para os pobres, porque não vai resolver o problema social. Porque não adianta tu simplesmente realocar as pessoas em qualquer lugar, né? Não adianta simplesmente tu dar uma casa dita perfeita para nós, valores burgueses, de teto, azulejo no banheiro, né? Tu tem que se restringe a condições de moradia. Exato, porque não é simplesmente uma casa, é questão de ter dignidade humana e condições de subsistência. Porque não adianta tu botar essas pessoas em um lugar que depois não tem transporte, que não tem saúde, que não tem escola. Então, tu vai criar novos guetos e gera isso muito mais violência na sociedade. É claro que a gente convive com um discurso do pioneiro, né? Que tudo aqui dá certo, mas não é bem assim. A gente sabe, e essa situação mostra que a nossa sociedade é conflitiva e tem um problema de desigualdade social muito grande. E quanto maior a cidade também, nós vivemos, né, numa cidade relativamente grande, maior serão os problemas. Isso faz parte de qualquer processo de urbanização, né? Então, o que mostra é que a sociedade, o próprio Estado, não tem esse projeto, né? E se teve, ele não cumpriu, porque essas casas, de uma maneira ou outra, ganharam financiamento, como ele mostrou, né? A gente sabe como a Caixa Econômica, muitas vezes, ela é extremamente exigente e provavelmente eles têm luz e água, né? Ou provavelmente tem. Se tem, o Estado está arrecadando taxa pública, então o Estado sabe da existência deles ali e não faz nada.
Pois é, a professora Deise vai ficar aqui comigo mais um pouco. No próximo bloco nós voltamos a falar sobre essas questões de habitação, inclusive até questionando, né, de que forma a prefeitura pode impedir que esse tipo de situação que nós mostramos na reportagem aconteça com outras pessoas. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar sobre problemas habitacionais, especificamente hoje em Caxias do Sul. Você vai ver agora imagens da destruição de 4 casas no loteamento Altos da Maestra na semana passada. As famílias foram retiradas de uma área pública por funcionários da prefeitura e por um oficial de justiça que tinha em mãos um mandado de reintegração de posse. Os moradores reclamam que não foram avisados. As imagens foram feitas com uma câmera fotográfica digital. Nessa casa mora o pai, a mãe, um filho de 13, um filho de 18 e outras 2 crianças pequenas. Aí a minha casinha que eu peguei empréstimo, o Banco da Família tá pagando aí, ó. Pagando a minha casinha, o Banco da Família aí, ó, pra fazer isso aí. Mas a gente tem que ler isso aqui uma vez. Isso aqui é uma sujeira. Bom, o Banco da Família, como este senhor mencionou, é uma instituição de microfinanças formada por uma associação registrada pela Organização da Sociedade Civil e Interesse Público. E o funcionamento é autorizado e regulamentado pelo Ministério da Justiça. A gente está falando de justiça, mas é triste, né, professora? Essa situação. Essa cena choca, né? Choca muito mais porque numa sociedade que nem a nossa, né, que procura cada vez mais efetivar e colocar em prática a democracia, né, programas que nem esse, a gente tem que colocar em si cada vez mais em pauta as causas, as consequências, os fatores que levam as pessoas a ficar ir numa situação de favela, né, ou se tornar um favelado. A gente não está aqui para incriminar favelado nem as pessoas que se tornam marginais, porque a gente está numa sociedade capitalista e essa distribuição e esse acesso de consumo, né, e de aquisições não é para todos. É desigual. É desigual. Mas a gente não pode esquecer e deve cada vez mais exigir do poder público e da própria Constituição, está na Constituição. É o Estado que tem que garantir a dignidade humana, né? E se a gente permite que isso que está acontecendo, permite isso acontecer sem se posicionar, né? Realmente reforçar a exclusão, reforçar a violência, reforçar a insegurança pública. Né? Porque nós temos uma sociedade que muitos têm muito, né? E outros não têm nada. E como que a gente convive com isso? É impossível dormir tranquilamente. E nós mostramos no bloco anterior a reportagem do senhor Irto, na verdade, não existe regularização de luz, de água, de nada. Né? Bom, na última quarta-feira, ainda falando sobre habitação, o juiz da 2ª Vara Cível de Caxias do Sul, o Sérgio Fuschini Gonçalves, ordenou que a prefeitura reconstrua essas casas demolidas, que nós conversávamos agora, dentro de um prazo de 10 dias. O executivo também deve devolver a posse às famílias retiradas da região. E nós conversamos com o secretário de Habitação de Caxias do Sul, Flávio Cassina, para saber o que a prefeitura pode fazer para evitar, então, esse tipo de situação. O que a prefeitura faz ou poderia fazer para evitar que as famílias ocupem estas áreas de risco? Olha, é bastante difícil, dado a migração muito grande que a gente tem em Caxias, né? Estima-se que em torno de 200 pessoas cheguem semanalmente a Caxias de Malecuia. O que se pode fazer para evitar é que a gente tem uma equipe, um setor de obras na secretaria, e nós temos uma equipe de plantão que ela fica 24 horas disponível, né, para atendimento em caso de denúncias de invasões ou de ocupações irregulares. É o mínimo que a gente pode fazer, né? E no caso de se ter essas denúncias, que tipo de ação pode ser tomada imediatamente à ocupação? Nós temos que ser rápidos, né? Porque se a pessoa fez a casa e de repente tem gente que faz as construções numa noite ou no fim de semana, depois que fez aí é muito mais complicado, aí tem que se recorrer à justiça, né? Então nós temos procurado realmente fazer uma ação rápida quando ocorre alguma denúncia. E até o pessoal que pode nos ajudar também
quando há uma invasão em área pública, o pessoal pode nos ajudar ligando para a Secretaria da Habitação, que a gente imediatamente toma as providências, para não deixar proliferar uma situação que depois não tem mais volta, né? Pois é, né, professora? A gente percebe aí que até o poder público, né, há um descontrole dessa situação. Destrói e depois manda reconstruir, né? No mínimo complicado. É complicado, né? E como controlar o acesso dessas pessoas, a vinda dessas pessoas para cá? Isso é agravado com a vinda das pessoas, mas também as próprias pessoas daqui vivem em situação de segregação social, né? Então não é só porque a sociedade é atrativa, né? O problema é que nós temos um problema não só de habitação, mas também de educação, e várias pessoas também ditas da região também não têm acesso a condições dignas de sobrevivência, né? Não tem emprego, não tem educação, qualificação. Tá certo. Então, professora Deise Lange, muito obrigada pela sua participação aqui no UXTV Notícias. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quem teve de sair hoje logo cedo para a rua foi obrigado a enfrentar muita chuva, muito vento e temperaturas mais baixas. Isso porque nós estamos sob a forte influência de um ciclone extratropical que se formou no litoral e está atuando de forma muito forte em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A tendência do tempo para amanhã, quarta-feira, é de que essas mesmas características se repitam. Ou seja, a gente tem chance de mais chuva e também de possibilidade de neve. A mínima amanhã em Caxias do Sul deve ser de 6 graus e a máxima em Bento Gonçalves deve chegar a 9. Depois do intervalo tem o quadro Realidade Digital. Hoje nós vamos falar sobre aquelas mensagens duvidosas com links suspeitos que nós recebemos quase todos os dias. Se você utiliza a internet, já deve ter recebido aqueles e-mails informando que tem alguma pendência no Detran ou de bancos, solicitando atualização de dados, ou ainda aqueles que dizem que você foi contemplado com uma quantia em dinheiro, que é um absurdo, claro. São e-mails, então, no mínimo suspeitos. Abrindo links desse tipo, você também abre as portas para os vírus. Ao abrir seu e-mail, você encontra uma mensagem de notificação do Detran ou mesmo de um banco informando que você precisa atualizar seu cadastro ou ainda fazer uma nova senha. Resumindo, são e-mails que pedem para você confirmar seus dados pessoais. Para isso, basta clicar num link. Só que se você fizer isso, pode estar baixando em seu computador um vírus. Recebo quase todo dia, no mínimo um por dia eu recebo, sabe, de vários sites. Nunca dou uma olhada porque eu fico com receio um pouco, né, que seja vírus. Geralmente descarto, nem abro. A maioria de banco. Recebo, mas não abro, sei lá. Não abre? Não, fico com medo, sei lá, mas recebo, mas não abro. Já recebi vários e-mails assim já. Nem chegou a abrir, então? Não, nem abri. Até liguei pro banco informando justamente isso, eles me orientaram que não era para abrir, que provavelmente seria vírus ou algum hacker, alguma coisa que queria pegar o número da conta, né? Não clicar. Essa é a primeira observação que este analista de suporte faz. Ele lembra que estes links normalmente não levam ao destino informado, e sim para outro site. E a principal intenção é roubar dados, senhas de banco ou instalar vírus nas máquinas. Dizendo que quando eu clicar, eu vou entrar nesse endereço aqui. E esse endereço aqui não tem nada a ver com banco, né? Ele está me levando para um endereço que realmente não existe. O que vai acontecer se eu clicar? Pode acontecer duas coisas aqui básicas, né? Pode abrir um site parecido com o do Banco Real, solicitando para eu digitar as informações. Sim. Ou pode anteriormente coletar as informações quando eu entrar em algum site. Pode pegar o número do cartão de crédito, tudo. Isso, exatamente. Então, quando eu entrar no site do banco original,
Pode ter um vírus instalado na minha máquina que fica gravando tudo que eu escrevo. A outra maneira de saber se o site que estamos acessando é mesmo da empresa é verificando se o navegador de internet apresenta informações sobre o certificado de segurança. O cadeado é um indicativo disso. Você pode clicar no cadeadozinho que aparece no navegador quando você entra no site. E ele mostra as informações relacionadas a esse certificado, se ele foi emitido por uma empresa autorizada, qual que é a data de validade e principalmente se aquela empresa é quem ela diz ser. Nem toda empresa faz uso disso, mas empresas que lidam com a informação pessoal, cartões de crédito, bancos, sites de vendas de produtos, todos esses sites eles devem ter o certificado, porque ele garante não só que a empresa é quem ela diz ser, mas ela também codifica os dados para serem transmitidos, o que é uma segurança a mais em relação às transações online. Ferramenta que Luiz utiliza sempre que faz compras pela internet. O cadeado embaixo do site, ele te avisa se o site é legal ou não. Acho que tu não vai sair comprando quando tu nunca ouviu, né? Tu tem que, de repente, até saber de alguém ou de outro, até pessoas colocam observações no próprio site sobre a compra, facilidade, eles falam bem e às vezes falam mal, mas é muito louco. De hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.